Olá, bom dia. Que Deus te abençoe a ter um dia muito especial de intimidade com Deus. Nós estamos na jornada espiritual, quinta jornada, 40 dias com Deus. E o assunto geral, comunhão e profecia. E o tempo vai avançando, nós já estamos no 32º dia. O tema de hoje, preparando-se hoje para o conflito final. Eu sou Carlos Bock e tenho o prazer de ter a tua companhia cada dia. Vivemos em dias de preparação, em tempo de graça, quando podemos suplicar, buscar e encontrar, pedir e também receber. São horas oportunas de preparação, pois estamos nos momentos mais cruéis da história, onde o Espírito de Deus a cada momento está sendo retirado da terra. Percebemos que os ponteiros do relógio de Deus avançam para a meia-noite do curto dia que nos resta. Aproximando-se o fim do grande conflito, e nesses últimos dias, os ataques de Satanás contra os filhos de Deus serão mais intensos, pois o inimigo do bem sabe que pouco tempo lhe resta. Apocalipse capítulo 12, verso 12. O povo de Deus passará por grandes provas durante os últimos momentos do conflito entre Cristo e Satanás. Muitos alcançarão a vitória final porque estão usando a prática da oração, porque estarão usando a prática da oração e do estudo diário da palavra de Deus na primeira hora do dia, que é o melhor hábito que um filho de Deus pode desenvolver e fortalecer. Em todos os séculos, quando a crise se desencadeava contra os indefesos filhos de Deus, Jesus Cristo, o defensor dos filhos do seu povo, Daniel capítulo 12, verso 1, se manifestava de maneira poderosa, dando resposta às suas orações. Assim, acontecerá também na crise final. Mais uma vez, Deus ouvirá o clamor dos seus perseguidos filhos e intervirá de maneira maravilhosa, dando-lhes a resposta e a vitória final sobre os seus inimigos. Neste tempo, Deus realizará muitas maravilhas através do povo que o busca de todo o coração. Jeremias, capítulo 29, versos 12 e 13. Primeira parte, necessidade de preparo. Deus nos adverte por intermédio de vários textos do Espírito de profecia quanto à necessidade de nos preparar para enfrentar as provas do tempo do fim. Sem pressa, concentre-se nessas orientações proféticas. Pense nelas como se tivessem sido escritas novamente para você. Pare para orar e pedir forças a Deus à medida que segue a leitura. Os cristãos devem estar se preparando cada dia para aquilo que logo irá cair sobre o mundo com terrível surpresa. E esta preparação deve ser feita mediante diligente estudo da palavra de Deus e pelo levar a vida na conformidade com seus preceitos. Profetas e Reis, página 622. Medite sobre estas palavras. Diligente estudo da palavra de Deus. Qual a importância disto para a sua vida hoje? Em oração, fale com Deus sobre este assunto. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós. Necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter. O Grande Conflito, página 622. Caso esse tempo de angústia chegasse hoje em sua vida, você já teria a experiência. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Salvador, do Senhor, e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha no dia do Senhor.
Primeiros Escritos, página 71. Os que agora exercem pouca fé correm maior perigo de cair sobre o poder dos enganos de Satanás e do decreto que violará a consciência e, mesmo resistindo à prova, serão imersos em uma agonia e aflição mais profundas no tempo da angústia, porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. As lições de fé das quais negligenciaram serão obrigados a aprender sobre a pressão terrível do desânimo. O Grande Conflito, página 622. Se a oração terá um valor imprescindível naquele tempo, não poderemos negligenciá-la hoje sem sofrermos consequências eternas. É oportuno lembrar o conselho de Jesus Cristo: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas, capítulo 21, versículo 36. Estou me preparando diariamente para a crise final que se aproxima. Tenho valorizado a oração nesse tempo de bonança, buscando a Deus na primeira hora de cada manhã. Como devo preparar-me para o tempo em que o mundo estará vivendo sem intercessor no santuário celeste? Essas são perguntas que merecem reflexão por parte de todo cristão sincero. Segunda parte. É tempo de buscar ao Senhor. Vivemos em um tempo agitado. Necessitamos trabalhar, estudar, ensinar e brincar. A vida atual tem sido uma corrida intensa. Diante dessa agitação sem fim, há uma grande necessidade de parar e ouvir a voz de Deus dizendo-nos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. À medida que aumenta a atividade e os homens são bem-sucedidos em realizar alguma obra para Deus, há risco de confiar em planos e métodos humanos. Vem a tendência de orar menos e ter menos fé. Conquanto devamos trabalhar ativamente pela salvação dos perdidos, cumpre-nos também consagrar tempo à meditação, à oração e ao estudo da Palavra de Deus. O Desejado de Todas as Nações, página 362. Entre os anos de 755 a 725 a.C., Deus chamou o profeta Oséias para realizar o ministério profético em um período quando o povo de Israel vivia no período mais escuro da sua história, justamente antes de ser levado para o cativeiro pelos assírios em 722 a.C. Por intermédio desse profeta, Deus deu uma mensagem especial ao seu povo rebelde, dizendo: porque é tempo de buscar ao Senhor até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Oséias, capítulo 10, verso 12. O profeta Oséias desejava levar o povo a uma experiência pessoal com Deus, mediante uma reforma e um genuíno arrependimento por meio da oração. A porta da misericórdia, que é chamada de porta da esperança, Oséias capítulo 2, verso 15, ainda estava aberta. Havia oportunidade de o povo buscar ao Senhor e ser achado por Ele. A palavra-chave encontrada no livro do profeta era volta. Essa palavra é mencionada 15 vezes em seu livro, mostrando o intenso desejo de Deus em atrair seu povo novamente para ele. Era o momento oportuno de Israel atentar para a mensagem de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Infelizmente, toda a nação israelita estava enraizada no mal. Oséias, capítulo 4, verso 1 até o 4. E o apelo do profeta Oséias caiu em ouvidos moucos, e Israel foi para o cativeiro na Síria. O mundo atual está semelhante aos tempos do profeta Oséias. Apostasia religiosa, crimes, violência,
desonestidade e imoralidade têm prevalecido nesses últimos dias. O mundo está destinado ao cativeiro e à destruição. Assim como foi nos dias passados de Israel, Deus, no entanto, deseja que seu povo remanescente esteja atento, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 18. É necessário que você e eu, no início de cada dia, passemos por uma experiência mais profunda com Cristo por meio de orações. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías, capítulo 55, verso 6. É agora que devemos nos familiarizar mais com Deus. Agora é o tempo de deixar as satisfações egoístas, as preocupações do mundo e seus pecados e dedicar tempo para mais comunhão com o Criador. É necessário valorizar os cultos de oração, a oração particular e o estudo da Palavra de Deus. É por meio da oração que a igreja adquirirá forças para suportar a crise que se aproxima. O inimigo do bem tem procurado vedar os olhos dos filhos de Deus para impedir que valorizem a oração e a comunhão com Deus. Não existe nada que o diabo mais receie que a oração. Sua grande preocupação é impedir que os crentes orem intensamente. Satanás não teme trabalho missionário sem oração, pregações sem oração e estudos sem oração. Ele zomba de nossos afanosos trabalhos, zomba de nossa sabedoria, porém treme quando oramos. Alguém disse que nenhum homem pode viver corretamente se não orar corretamente. Podemos trabalhar para Cristo de manhã à noite. Podemos passar longas horas em estudos bíblicos. Podemos ser fervorosos, fiéis, ortodoxos em nossas pregações e no trato individual. Mas nada disso será verdadeiramente valioso a menos que oremos muito. Citado por Josiel Ribeiro, A Oração que Funciona, página 25. Ellen G. White escreveu: não há nada que Satanás tema tanto como que o povo de Deus limpe o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar o seu Espírito sobre uma igreja debilitada e uma impenitente congregação. Se Satanás conseguisse o que ele quer, nunca mais haveria outro despertamento, grande ou pequeno, até o fim do tempo. Mas não ignoramos os seus ardis. Texto do livro Mensagem aos Jovens, página 133. Todos os obstáculos serão vencidos e removidos por intermédio da oração. O caminho para a vitória final da igreja será aberto por aquele que, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus, capítulo 5, versos 7 e 9. Terceira parte. Um reavivamento genuíno. A maior e mais urgente de todas as necessidades da igreja é passar por um genuíno reavivamento, pois o povo de Deus não suportará a prova sem passar por uma experiência semelhante à dos apóstolos no dia de Pentecostes. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. Foi depois que os discípulos perseveraram unânimes em oração, Atos, capítulo 1, verso 14, que veio o Pentecostes e, mais tarde, eles foram acusados de terem transtornado o mundo, Atos, capítulo 17, versículo 6, fazendo com que o evangelho fosse pregado a toda criatura debaixo do céu, Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Foi quando Martinho Lutero passou por um reavivamento
isolamento, gastando cerca de 3 horas de oração diária, que surgiu o grande despertamento do século XVI, culminando com a Reforma Protestante. Foi quando Carlos e John Wesley passaram a valorizar mais os momentos devocionais e metódicos com Deus por meio de orações que surgiu a Igreja Metodista. Foi quando Guilherme Miller sentiu o chamado de Deus em seus momentos de oração que houve o despertamento millerita, dando assim origem ao movimento adventista do sétimo dia, que hoje se encontra em quase todas as partes do globo terrestre, anunciando o Evangelho eterno. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Em breve, a Igreja Adventista passará pela mesma experiência dos pioneiros. O poder que tão eficazmente sacudiu o povo no movimento de 1844 será revelado outra vez. A mensagem do terceiro anjo sairá, não em murmúrio, mas com grande voz. Livro Evangelismo, página 693. Estejamos hoje preparados para o grande dia do Senhor e que juntos, naquele dia glorioso, exultemos com grande alegria. Este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías capítulo 25, versículo 9. Guarde em seu coração fantasmas versus realidade. Muitos pensam encontrar segurança nas riquezas terrenas, mas Cristo procura remover-lhes dos olhos o argueiro que lhes empana a visão, habilitando-os assim a ver o inexcedível e eterno peso de glória. Eles confundem fantasmas com realidades e perdem de vista as glórias do mundo eterno. Cristo os convida a estender o olhar para além do presente e acrescentar eternidade à sua visão. Texto do livro Filhos e Filhas de Deus. Meditação matinal do ano de 1956, 247. Amanhã já estaremos no 33º dia e o tema de amanhã é Ellen G. White e as razões da demora. E amanhã completaremos a parte de número 5 e vamos entrar na parte de número 6, cujo tema comunhão e compromisso. Que Deus te abençoe. Eu estarei te esperando amanhã cedinho. Até lá.